ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. No ar direto dos estúdios da SP-Rio+, em São José dos Campos, São Paulo, está no ar o Abre Aspas. Destaques desta edição. Bolsonaro diz que não vai interferir no preço dos alimentos. Inflação fica em 0,24% em agosto, maior taxa para o mês desde 2016. Santuário Nacional de Aparecida vai adotar missa virtual. Poupa Tempo de São José dos Campos retoma atendimento presencial. Essas e muito mais notícias agora no Abre Aspas. De volta com Abre Aspas desta quinta-feira. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha aí de casa, né? Sempre ressaltando que estamos ao vivo e a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu vou pedir para o nosso editor de vídeo, Pedro, colocar o WhatsApp aí na tela, o 12991072833, que você pode entrar em contato aqui com a redação, com a equipe de jornalismo da SP-Rio+, assim como já fez, hein? Tem gente participando já. Valderi Teixeira, Eulália Ferreira, Ana Souza, o pessoal mandando aqui bom dia pra gente. Deixa eu pegar aqui mais alguns comentários. Zélia Faria, Eugênia Menicucci, sempre ressaltando que nós também temos a reapresentação do Jornal Abre Aspas às 13 horas na Fink TV, canal 25 e 525 da Claronet, que você também pode participar aí pelo WhatsApp, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, é um grande prazer tê-los a todos aqui. E eu vou convidá-los hoje no terceiro bloco aqui do Abre Aspas, um assunto para lá de importante. O novo cenário, claro, da educação no país e no mundo com esta pandemia. Nós vamos receber Cadu Lambert, coordenador de ensino fundamental do Colégio Poliedro, aqui de São José dos Campos. E vamos conversar exatamente a respeito desse tema, que é aprendizagem e tecnologia. Claro, já o convidamos de antemão a fazer essa entrevista conosco aqui no Abre Aspas. Vamos às notícias. O posto do Poupa Tempo de São José dos Campos retoma hoje os atendimentos presenciais. A unidade realizava os procedimentos via internet desde março. Além de São José, o posto de Caraguatatuba já foi reaberto dia 26 de agosto. A reabertura, claro, acontece com 30% da capacidade de atendimento da unidade e prioriza os que não podem ser realizados de forma digital, como a emissão de RG e primeira Carteira Nacional de Habilitação. Para ser atendido, preste atenção, é preciso agendar data e hora para o serviço pelo site do Poupa Tempo ou app Poupa Tempo Digital. As vagas presenciais são exclusivas para serviços que não podem ser feitos de forma online. É preciso que isso fique muito claro. Segundo os órgãos, os horários para agendamento podem ficar comprometidos caso a procura pelo serviço seja maior que a capacidade atual de atendimento. O cronograma de reabertura das operações no dia 16 de setembro, Guaratinguetá e Taubaté. 23 de setembro, Pindamonhangaba e Jacareí e 28 de outubro, lá em São Sebastião. É importante que a gente deixe bem claro, porque claro, essa redução na capacidade de atendimento, é muito importante que a pessoa tenha noção do que precisa realmente para não correr o risco de se deslocar, às vezes, de longe, para chegar no Poupa Tempo, que tem essas restrições, né, Douglas? Exatamente. Glauco, vale ressaltar também que tem que fazer o cadastramento. Não vai acontecer aí o atendimento na porta. Se você chegar na porta e quiser ser atendido, isso não vai acontecer. Muito importante, não esqueça da máscara nem dos documentos, né? Principalmente do horário que você agendou. Ressaltando também que o Poupa Tempo englobou agora o Detran, né, o serviços de carro, documento de carro, documentação, CNH, estão sendo todas realizadas no Poupa Tempo aqui em São José dos Campos. E a gente passou aí o cronograma de reabertura das outras cidades, vamos acompanhar de perto isso daí. Não tem dúvida. E o fato da anexação aí do Detran passar a fazer esse serviço, por si só já deve aumentar em muito aí a procura do Poupa Tempo. Então vamos com calma, que tudo no final, esperamos, vai dar certo. O Santuário Nacional de Aparecida informou que vai adotar missas virtuais
no feriado da padroeira, dia 12 de outubro. De acordo com o santuário, a medida visa evitar aglomerações, claro, diante do cenário de pandemia que o mundo vive, que continua inspirando cuidados e respeito pelo próximo. Dentro da Basílica, o público das celebrações será formado apenas por pessoas ligadas à Arquidiocese de Aparecida, que seguirão os protocolos de distanciamento e higiene. Além das celebrações, outros eventos da festa da padroeira também sofreram alterações. Procissões, vigílias, carreatas, passeios ciclísticos e os shows também não irão acontecer neste ano. Apesar de não poder acompanhar as missas no local, os romeiros ainda poderão visitar os espaços do Santuário Nacional, como a passagem pela imagem, Capela das Velas e a Sala dos Milagres. Tradicionalmente, a festa da padroeira mobiliza milhares de fiéis. Em 2019, o templo registrou 162 mil visitantes somente no dia 12 de outubro. Pois é, Gal, com a festa da padroeira aí é tradicional aqui no Vale pela peregrinação aí dos romeiros na Dutra, né? E como você falou, mais de 180 mil fiéis somente em um dia, né? Fora as pessoas que ano passado, os outros anos, se antecipam, vão na sexta ou vão aí depois do feriado no domingo. Portanto, muito importante os romeiros entenderem que não vai acontecer a missa presencial, somente virtual, com algumas transmissões até aí da TV Aparecida também. Portanto, vamos frisar, não será realizada a missa de forma presencial nesse feriado aí do dia 12 de outubro. O Vale do Paraíba acumula 3 semanas com o menor ritmo de crescimento da Covid-19. Com isso, os números de mortes e casos confirmados indicam estabilização no avanço da doença, o chamado platô. Na última semana epidemiológica, a região registrou 2.656 diagnósticos positivos contra 3.219 casos na semana anterior. Uma redução de 17,4%. As mortes somadas nessa semana ficaram em 70 contra 78 da última, redução de 10,2%. Mesmo com a tendência de platô, não significa que a Covid-19 esteja totalmente sob controle na região. Abre aspas para o secretário de Saúde de São José. Passamos 6 meses e não vamos perder tudo agora porque esquentou o tempo e as coisas melhoraram. Temos que manter o cuidado. Não está na hora de festejar, disse Danilo Stanzani. São José dos Campos tem 14.681 casos confirmados, com 376 óbitos e 5.750 recuperados. Taubaté tem 4.122 casos positivos, com 113 mortes e 3.300 recuperados. Em seguida aparecem Jacareí, com 2.240 casos, 127 mortes, 1.704 recuperados. Pindamonhangaba, 1.883 casos, 37 mortes, 1.454 recuperados. E Caraguatatuba, 1.810 confirmações e 79 mortes. O número de recuperados da cidade não foi informado. Pois é, Gal, com essa preocupação aí do secretário de Saúde de São José dos Campos, expressada exatamente com os feriados, né? Tivemos aí na última semana o feriado de Independência, em que muitas pessoas viajaram para a praia ou aí para cidades de montanha, como Campos do Jordão, e a preocupação que o secretário de São José expressou foi que as pessoas contraíssem o vírus aí durante essas folgas aí que eles tiveram e retornassem à cidade aí para usar o sistema público de saúde. Portanto, como o secretário disse, não é porque o tempo está um pouquinho mais calor que a gente tem que relaxar. São mais de 6 meses aí de combate ao coronavírus, os números estão diminuindo e vamos fazer com que isso continue, né? Para fechar, o Vale do Paraíba tem no total as 39 cidades da RM Vale, né? 37.498 casos e 1.094 mortes confirmadas, infelizmente. Concordo em número, gênero e grau com o secretário Danilo Stanzani. Não é momento de relaxar e a gente pode observar isso a despeito dos feriados e das reuniões que são feitas aí, que existe sim
um grande relaxamento por parte de grande parte da população nas coisas simples. Usar a máscara, manter o distanciamento, pequenas coisas que podem e vão fazer uma enorme diferença no final. O TCE, Tribunal de Contas do Estado, julgou irregular a contratação da empresa MM Ambiental Limpeza e Conservação para a prestação de serviços de limpeza hospitalar em São José dos Campos. A empresa foi contratada em maio de 2017 pela Prefeitura, no primeiro ano do governo Felício Ramute. Segundo o TCE, o orçamento elaborado pela Prefeitura não teve o detalhamento necessário, dificultando a fiscalização e a transparência de todo o procedimento. O contrato foi firmado por R$ 7.640.000. Desde então, o contrato vem sofrendo prorrogações e reajustes anuais, o último assinado em junho de 2020, estendendo o vínculo com a empresa até junho de 2021. Em nota, a Prefeitura alega que os apontamentos feitos pelo TCE são de caráter administrativo e não dizem respeito a supostos atos de improbidade e que todas as considerações do órgão são bem-vindas e, neste caso, serão levadas em conta no próximo edital. A Prefeitura alega ainda que o processo de contratação da empresa não trouxe prejuízo algum ao erário. Pois é, Glauco, as pessoas comentando, interagindo aqui, participando do Jornal Abre Aspas. O Luizão faz um comentário aqui. Bom dia a todos, hoje já é quinta-feira, estamos perto de mais um final de semana. Como passa rápido, exatamente, Luiz, a semana passando voando, não só a semana, né? Já estamos aí no dia 10 de setembro. Como o ano tá passando rápido, né, Glauco? E a Ana Souza manda aqui também, né? Não tenho coragem de ir em Aparecida, no shopping ou em festas. Ana Souza faz bem ainda, não é horário de... não é momento de ir em festas, né? Se ao shopping ou Aparecida tem um certo protocolo que deve ser seguido, então todo mundo não vamos descuidar ainda do coronavírus, né? Evite aglomerações, use máscara em todos os lugares que você for, sempre higienizando as mãos também, muito fundamental, necessário nesse momento aí de combate à pandemia. Não tem a menor dúvida. Ainda na pauta da saúde, um balanço divulgado pelo Sindicato dos Servidores de São José dos Campos apontou que, até a última segunda-feira, um total de 80 funcionários que atuam nas escolas municipais da cidade haviam testado positivo para a Covid-19. Outros 82 casos seriam considerados suspeitos. Pois é. Segundo o sindicato, o balanço anterior relativo ao dia 18 de agosto apontava a existência de 59 casos confirmados e 83 suspeitos. Ou seja, em 3 semanas, o número de registros positivos nas escolas aumentou 35%. As unidades que tiveram mais casos positivos, segundo o balanço, são EMF Silvana Maria, com 8 casos confirmados, EMEI Ladiel e EMF Sônia Maria, com 5 casos cada. EMF Dom Pedro de Alcântara e EMEI Domingos de Macedo, com 4 casos cada. É preciso tomar cuidado com isso, né? Observar de muito perto, não é, Douglas? Exatamente. A gente ressalta que esse balanço é do Sindicato dos Servidores, porque a Prefeitura de São José dos Campos não não divulga aí em qual área as pessoas estão sendo infectadas, né? Seja na área da medicina, na área dos servidores. A Prefeitura apenas solta o balanço de casos confirmados, suspeitos em recuperação. Eu estou com esse balanço aqui na mão. A Prefeitura de São José dos Campos confirmou aí na tarde de ontem, né? No fim da tarde, 14.681 casos confirmados, com 376 óbitos, sendo aí 5.750 pessoas recuperadas e 4.002 casos suspeitos, sendo que desses suspeitos aí nós temos 10 mortes sob investigação. Portanto, vale ressaltar, a Prefeitura de São José dos Campos não faz esse balanço por área de trabalho, né? Mas temos que ficar atento aí ao Sindicato dos Servidores, que representa aí a carga a categoria dos servidores municipais, principalmente dos professores, né? E olha só, operação inédita de exportação de milho será realizada no porto de São Sebastião a partir agora de setembro.
A carga será dividida em 2 embarques, o primeiro com 8.000 toneladas e o segundo com 12.000 toneladas. Olha que beleza, totalizando, claro, 20.000 toneladas, né? O primeiro embarque está previsto para acontecer neste final de semana e será feito pelo navio Unispirit. Segundo a empresa responsável, a Proporto Brasil Operações Portuárias, a carga tem origem no Mato Grosso. O movimento da carga irá envolver aproximadamente 450 funcionários, entre eles colaboradores da Proporto e portuários avulsos. A empresa responsável informou que irá seguir todos os protocolos contra a Covid-19 que serão aplicados na recepção da carga, manuseio e embarque. Muito legal, a gente vê uma operação inédita no Porto de São Sebastião, aí a gente exportando essa quantidade aí já bem razoável de milho. Mas uma observação aqui, é interessante como um país de tantas riquezas, um país agro por sua natureza, nós tenhamos que ver essa, diferença nas notícias, esse embate das notícias. Por um lado exportamos milho, por outro lado teremos que importar talvez arroz. Falta arroz na mesa do brasileiro. Muitas diferenças que entra tempo, entra governo, sai governo e nada muda. Num país que, como poucos no planeta, têm condição de cultivar durante um ano inteiro, ainda se passa fome e, em alguns casos, supermercados já vendendo 5 quilos de arroz em 10 vezes no cartão. Fica aqui para se pensar. Difícil isso, né, Douglas? Exatamente, Glauco. Vale ressaltar também que é uma carga grande que está trazendo aí, como a gente falou, cerca de 450 funcionários, né? Alguns da empresa, outros portuários aí avulso. Muito bom para a cidade, principalmente para o Porto de São Sebastião, que até semana retrasada aí estava em situação de greve. Muito importante também a gente frisar que a carga está vindo da onde? Do Mato Grosso. Como é que ela chega até o Porto de São Sebastião? Através da Rio Santos, Oswaldo Cruz ou Tamoios. Tamoios que tem as obras de entorno aí, de contorno, saindo de Caraguatatuba até São Sebastião paralisadas. Provavelmente outras cargas como essa seriam muito mais agilizadas, teria uma locomoção muito melhor com essas obras da Tamoios de contorno concluídas, né, Glauco? Não tem a menor dúvida e, pelo amor de Deus, você não me deixe estragar essa carga de milho que nós já vendemos isso daí, já pagaram por Exatamente. Isso aí. Então, por favor, mais um dos problemas que entra ano, sai ano e a gente acompanha aqui no Brasil. O político não falta para falar que vai resolver. Isso é ótimo também. Rápido intervalo e já voltamos. Lembrando que lá no bloco 3 nós vamos conversar com Cadu Lambert, coordenador de ensino fundamental do Colégio Poliedro de São José dos Campos. E aí? E o novo cenário da educação. Tá bom? Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Pois é, voltamos ao Abre Aspas desta quinta-feira. Um tempo aqui que quer parecer que vai esfriar um pouquinho, mas não tenhamos muitas ilusões, não. Em cerimônia restrita, em razão da pandemia, o ministro Luiz Fux tomará posse hoje como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber será a vice. Nascido no Rio de Janeiro e formado em Direito na Universidade Estadual do Rio, Fux substituirá o ministro Dias Toffoli no comando da mais alta corte do país. O mandato é de 2 anos. Toffoli passa a integrar a primeira turma do STF, formada pelos ministros Rosa Weber, Marco Aurélio Mello, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A última sessão de Dias Toffoli como presidente da corte contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. No discurso, Bolsonaro disse que estava emocionado porque conhece Toffoli há mais de 20 anos e vê o ministro como um honrado advogado que buscou o entendimento e o diálogo em momentos difíceis. Pois é, Galco, temos essa passagem de bastão aí no STF, né? E vale ressaltar também, Galco, que Bolsonaro terá que indicar aí um novo ministro ao STF ainda neste ano, porque Celso de Mello, aí, o decano mais velho da corte, vai se aposentar. Ele já chegou a dizer que seria o Bolsonaro, né? Já chegou a dizer que o novo ministro que ele indicar aí ao STF seria um ministro
terrivelmente evangélico. Então vamos acompanhar essa situação aí das mudanças no STF, agora uma nova presidência, porque o STF a gente sempre coloca muito em pauta aqui no nosso jornal, abre aspas. Pois é, exatamente. Fato esse que é para lá de necessário. E o que nós todos aqui, tanto do abre aspas, como creio eu, o nosso querido povo brasileiro, tem aí a mandar o melhor de nossas boas energias ao querido Fux. Exatamente, o novo presidente do STF. O novo presidente do STF, que tem uma missão para lá de importante com toda a nação brasileira. Muita força e competência ao senhor. Em seu último ato como presidente do STF, o ministro Dias Toffoli negou suspender o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O afastamento vale por 180 dias e foi determinado a pedido da PGR na operação que investiga irregularidades e desvios na saúde. O governador nega as acusações. Ele saiu trabalhando ainda, né? Saiu trabalhando e realmente não dando muita colher de chá nesse caso, literalmente. Né? Exatamente. Vale ressaltar aí que eles tiveram esse trabalho que foi até o último dia, não aconteceu durante o recesso, por exemplo, do meio de ano, que mesmo com a pandemia do coronavírus, o STF teve sim um recesso aí de meio de ano, muito interessante frisar isso aí. Mas enfim, nossas melhoras aí nossos desejos de melhor condições de trabalho ao novo ministro aí, novo presidente, que ele seja aí um exemplo da justiça no Brasil, que o STF tem entrado aí em muitos embates políticos nos últimos anos, né? A gente espera aí que, assim como o Toffoli e o Luiz Fux também tenha essa prontidão em trabalhar até o seu último dia. Não tem a menor dúvida, e trabalhar mesmo, porque o Brasil precisa demais. Vamos falar de um assunto delicado, a inflação. A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o famoso IPCA, ficou em 0,24% em agosto deste ano. O resultado ficou abaixo do 0,36% de julho deste ano, mas é a maior taxa para o mês de agosto desde, preste atenção, 2016. Segundo dados divulgados ontem pelo IBGE, o IPCA acumula taxas de inflação de 0,7% no ano e de 2,44% em 12 meses. Essa é uma coisa muito delicada que nós estamos tendo que tratar aqui, porque independente de índice, independente de institutos, o que for, o que interessa é a dona de casa, que saiu de casa com o dinheiro comprado e não está conseguindo comprar o básico. Como eu já disse aí, fazendo uma alusão e pegando uma carona na matéria da exportação do milho, já existem sim supermercados parcelando 5 quilos de arroz em 10 vezes. Então, o momento é muito delicado, embora tenha a explicação em termos de economia, seja muito bem elaborada, a dona de casa que faz a continha no canhoto do cheque ali, sabe o quanto isso está doendo, tanto no orçamento quanto na barriga dos filhos dela. Douglas. Pois é, Glauco, vale ressaltar também, né, que o IPCA, que é o índice que mede, que dá base à inflação, o índice de preços ao consumidor amplo, ele é muito amplo. Ele também tem aí as partes mais específicas, como por exemplo a inflação dos alimentos, que em 12 meses, o famoso um ano aí, subiu 8,83. Então se a inflação está em 0,24, a inflação do alimento não. O alimento está ficando mais caro e, Glauco, olha que interessante, você falou do preço do arroz, né? Dois alimentos chamaram a atenção aí nos últimos dias. O arroz teve valorização, ou seja, a inflação de 19,2% e o óleo de soja 18,6%. Portanto, a gente está tendo aí, se a inflação em alguma parte está controlada, a inflação de alguns alimentos não. 20% de aumento na inflação do arroz. Não tem a menor dúvida, vindo de outros tempos em que a inflação já castigou e quase devastou esse país, é necessário que nós tenhamos a noção de que nossas autoridades são sim responsáveis por estarem atentas e tomarem as medidas devidas, não as populares, em grande parte das vezes, para que isso seja debelado, contido e que nós consigamos sair dessa pandemia com dignidade. Porque boa parte desse produto está sendo exportado, porque o valor lá fora compensa mais do que vender no mercado interno. Então há de se ter responsabilidade e ser
patriota nesse momento, além, claro, de cuidar da economia. Glauco, exatamente desse assunto que o nosso internauta aqui, Zoroastro da Silva, tá mandando aqui, né? Bom dia a todos aí, mandando um bom dia pra gente, falando aqui. A culpa da falta de arroz é da exportação de quase tudo para a China. A opinião do nosso internauta Zoroastro, obrigado por participar aqui do Abre Aspas. Não tem a menor dúvida, devemos todos também ficar aí atentos. Pesquise, quando possível, sei que no caso do básico é difícil, quando possível, substitua sim, porque na prateleira não dá lucro. E aí o preço também tende a cair. O presidente Jair Bolsonaro disse na noite de ontem que não vai interferir no mercado para baixar o preço dos alimentos. Segundo o Bolsonaro, ele conversou com representantes dos supermercados que estão se empenhando para reduzir o preço da cesta básica. O presidente completou, afirmando aos apoiadores que estavam na entrada do Palácio da Alvorada que os plantadores de arroz estavam com prejuízo há mais de 10 anos. Mais cedo, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior anunciou que vai zerar a alíquota do imposto de importação para o arroz. O arroz é um dos itens da cesta básica que mais encareceram em 2020. Começou todos os movimentos agora. Tem que baixar o preço. Vamos ver quem vai capitalizar da melhor maneira a redução nesse preço. Nós da imprensa, claro, vamos estar aqui cerrados com você, população, com você, telespectador aqui, para trazer os fatos devidos, porque vão abusar e sapatear em cima desse fato. Douglas. E Glauco, é muito interessante a gente frisar que, por exemplo, a inflação de dezembro do ano passado, 2019, que foi um pouco mais elevada, teve como culpada aí a carne, né? O preço da carne subiu. Agora a inflação aí, que está teoricamente controlada, tem um preço aí, o aumento um pouco maior devido à culpa do arroz e do óleo. Todo ano a gente tem um culpado, né? Vamos ver até o fim desse ano se terá outro culpado aí na lista dos, vou colocar aqui um português meio grotesco, aumentadores da inflação, né? Mas fique tranquilo, viu, Douglas? Se não houver, eles inventam. Exatamente. Não tenha problema nenhum. Não tenha problema nenhum. É necessário que nós estejamos atentos para quem conta lorota e, claro, também para quem diz a verdade. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu o aumento do teto salarial do funcionalismo público para valorizar a meritocracia e tentar reter os bons servidores. Pela lei, nenhum salário do funcionalismo pode ser maior que o dos ministros do Supremo Tribunal Federal, atualmente de R$ 39.200. Guedes disse ainda que considera um absurdo os salários da alta administração do país, que considera muito baixos. Glauco, vou fazer uma pergunta aqui para você. Algum mês na sua vida você já teve R$39 mil caindo na sua conta no mês? Já em sonho. Sonhei muito com isso várias e várias vezes. Na vida real, não. Mas sabe o que é muito interessante? R$39 mil para mim aqui, que sou um mero cidadão comum, é muito alto. Mas, como o Paulo Guedes falou, ele comparou aí, por exemplo, com o salário dos juízes. Realmente, Glauco, esses R$39 mil parecem pouco. Segundo o jornal aí, Folha de São Paulo, no ano de 2019, mais de 8 mil juízes da magistratura receberam uma remuneração mensal acima de R$100 mil mensais. Isto porque o salário é base, o teto é R$39 mil, mas daí surgem diversos benefícios. Então, pasmem, mais de 8 mil juízes ganharam acima de R$100 mil por mês aí do nosso bolso. Muito interessante isso aí. Muito interessante, não é o questionamento referencial das categorias e tal. Os valores também podem não ser os ideais. O que fica é o quão indigno para grande parte do povo brasileiro que não sabe, como o Douglas muito bem disse, o que significa esse valor, ter isso daí mensalmente, fora as benesses, é uma indignidade a gente ter que observar esse tipo de discussão. Isso sim, talvez, seja o pior de tudo. Terrível. O Brasil chegou a 128.539 mortes em função da Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.075 óbitos,
De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, foram registrados 35.816 novos diagnósticos de infecção pelo novo coronavírus, chegando ao total de 4.197.889 casos confirmados desde o início da pandemia. Com os números na tela aí, temos uma leve redução no número de mortes, né? Estávamos tendo o meio de semana cheio com cerca de 1.300, 1.200 até 1.400 mortes, agora 1.075. Os especialistas indicam que é uma queda nas mortes no Brasil. Notícia boa, infelizmente ainda 1.000 mortes em 24 horas, né? Mas vamos tentar nos apegar às boas notícias. O lado meio cheio do copo, 3.400.000 recuperados. O Brasil é o país que mais recupera do coronavírus percentualmente no mundo. Pois é, Douglas, a gente continua com essa boa notícia, esperando que tudo, claro, sempre melhore. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós temos o tempo. Vamos ver, porque está quente mesmo, né? Temos o tempo, tem esporte, tem notícia de museu aqui na RM Vale para você. E eu já havia convidado aqui no início dessa edição. Nós vamos conversar com Cadu Lambert, coordenador do ensino fundamental do Colégio Poliedro São José dos Campos. O novo cenário da educação e a influência da tecnologia e suas consequências no ensino. Claro, nós convidamos você a participar dessa entrevista conosco. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Pois é, quinta-feira ou pré-sexta, como queira, e a gente de olho no tempo, porque não está brincadeira. Para quem gosta de lavar roupa, está ótimo o tempo, mas a umidade relativa está castigando. Mas vamos saber com ele como é que fica aí para este começo de final de semana na pré-sexta, quinta-feira. Aquele que sabe tudo a respeito disso aí. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Nós teremos uma Oliver. quinta-feira de tempo estável aqui na nossa região, semelhantes ao que vimos nos últimos dias. Começamos com névoa em alguns pontos, mas logo logo o sol vai aparecer e brilhar com força. No período da tarde, novamente as temperaturas ficarão na casa dos 30 graus. Não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 50% no período da tarde. A tendência é de que essas condições do tempo se mantenham pelo menos até o próximo domingo. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Pois é, Caio Souza, continua a sua indicação de sempre, pelo jeito de muita hidratação, atenção às crianças, dar muita água às crianças. Você que é aquele que não gostava muito de tomar, procure se hidratar da melhor forma possível, não esquecer, claro, dos nossos idosos. Pois é, gente, tempos aí de pandemia, esperamos realmente no momento aí em que as coisas estejam passando. Mas essa pandemia, claro, mudou muita coisa e uma delas, e talvez uma das mais sensíveis seja no quesito educação. Alunos que não puderam ir para as escolas que tiveram que de uma hora para outra se adaptar a uma nova realidade que na verdade era um campo todo novo. Existiam alguns ensaios para que as coisas acontecessem, mas efetivamente não estavam, na verdade, preparadas e correram atrás. Nós temos o prazer de receber hoje Cadu Lambert, coordenador do ensino fundamental do Colégio Poliedro em São José dos Campos. Cadu, seja muito bem-vindo. E eu já começo perguntando aí, um novo momento, o novo normal vem aí, mas para que o novo normal exista, houve aí um período de adaptação. Especificamente, dá para conciliar tecnologia com uma aprendizagem efetiva? E, principalmente, o que o Colégio Poliedro e como o Colégio Poliedro enfrentou esse momento? Muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. Estar aqui é um prazer e é importante, né, nesse momento, falar de educação, né? Que a SP Rio tenha dado esse espaço aqui para a gente falar de uma coisa tão importante. Bom, nós do Poliedro já investíamos há 10 anos em tecnologia educacional. Então, esse foi um aprendizado que vem num processo de 10 anos, né? Então, nós não fomos pegos tão de surpresa assim. Nós já acreditávamos
que estávamos vivendo um século de tecnologia e que era importantíssimo viver e se adaptar a esse contexto, né? Agora, é muito importante, a sua primeira pergunta é muito importante. A tecnologia agrega a educação? Eu acredito que muitíssimo, muitíssimo, né? Você deve se lembrar, quando você estava na escola, das aulas que você assistia, o professor falava e você anotava e reproduzia aquilo em prova, não é isso? Verdade. Hoje isso mudou, na verdade a tecnologia ela democratiza, ela horizontaliza e permite que o professor tenha uma gestão de sala de aula muito mais eficaz do aprendizado, porque ele consegue enxergar aluno por aluno, né? Ele consegue parametrizar o aprendizado e consegue enxergar aluno por aluno. Então, a tecnologia dinamiza, diversifica, é uma ferramenta flexível que permite abordagens variadas, agiliza. Então, eu sou fã de tecnologia em educação. Perfeito. E Cadu, eu aqui, muito bom dia para você também. Eu sou filho de professora, minha irmã também é professora, uma família de professora, né? E minha mãe, especificamente, teve muita dificuldade para se adaptar à tecnologia. Sim. Principalmente, eu tenho certeza que os alunos do Colégio Poliedro, muitas vezes, aí, são muito adeptos à tecnologia. Sim. E os professores, como é que estão? Eles passaram por um treinamento? Como é que foi esse processo aí para adaptar principalmente os professores? Porque a gente sabe que os alunos sempre dão um jeito, né? Mas os professores, como é que foi esse processo de readaptação com a tecnologia na educação? Sim, o que eu imagino que realmente para os professores foi um tremendo desafio. Sim. Foi um desafio para todos, foi um desafio para os professores. É verdade que na sua grande maioria, se a gente falar do contexto geral, de fato tem casos de A a Z, né? Porque já existe um conjunto de escolas como a nossa que já acreditava no uso da tecnologia e já vinha trabalhando com isso. Então, os nossos professores já estavam relativamente bem adaptados às ferramentas, conhecendo programas, aplicativos, enfim. Isso teve um desafio, sem dúvida nenhuma, nesse momento, foi uma virada muito rápida, mas para nós isso teve um aspecto relativo. Agora, sem dúvida nenhuma, para escolas que não tinham, né, nenhum acesso à tecnologia, a rede pública, por exemplo, em São José dos Campos não, né, mas a rede pública estadual, por exemplo, aí eu imagino que os educadores realmente viveram um momento muito difícil. Agora, é importante que se veja isso numa perspectiva, né? Então a gente tem que, na verdade, sempre, os professores, os educadores, agora, daqui para diante, se enfronhar com tecnologia, cada vez mais pesquisar, se repertoriar, buscar, buscar ferramentas, programas, aplicativos e tal, porque são facilitadores, né? Então, isso é muito importante. É um desafio para todo mundo, mas é o que está aí, é a pauta, é o que a gente tem que enfrentar, né? Cadu, aqui um posicionamento pessoal aqui. Eu também sou fã de tecnologia, como você disse, mas um outro momento. Tem se dito muito a respeito nos problemas que podem haver com relação a essa tecnologia aí e os professores e alunos. Dentro desse período, como é que você vê, sendo o Poliedro uma escola que tem reconhecidamente um ensino muito forte, muito puxado no jargão das crianças aí. Você acredita que essa tecnologia, no caso também aí, especificamente do Poliedro, possa conseguir aproximar ainda mais os alunos? Ou seja, o que poderia ser feito numa sequência diferente, a pandemia acabou abreviando. Só para a gente ver o outro lado da coisa. Você não acredita que a tecnologia, muito pelo contrário, ela possa acelerar um processo que era inevitável? Sem dúvida. A informação está disponível, Glauco. Hoje, antes não, nós tínhamos que buscar nos livros, né? A informação. Você está falando bastante, eu sou desse tempo mesmo, nós somos desse tempo, né? Quer dizer, era o compêndio, todo o conhecimento estava ali. Então, hoje não, a informação está disponível na rede. Então, qual é o papel do educador hoje? É transformar informação em conhecimento. É ensinar o aluno método, metodologia de pesquisa, né, para que ele transforme informação em conhecimento. Essa é a nova ordem. Muito mais rápido. Muito mais rápido, muito mais profundo. Ensina o sujeito a pensar, a analisar, a interpretar, a criticar,
muito mais do que uma reprodução mecânica. Então a memória não é a única capacidade intelectiva da pessoa, né? Perfeito. Então a escola tradicional punha na memorização todas as suas fichas. Hoje não, a tecnologia permite que a gente desenvolva cidadãos críticos, que analisem, que enxerguem o mundo e entendam o mundo que estamos vivendo. Né? Perfeito. Um exemplo, eu já sou da geração que prefere ler o livro na versão digital, né? Só Sim. dando um exemplo aqui. Mas, Cadu, agora a gente está com esse tema aí, né? O novo cenário da educação. Passado esse período de pandemia, a gente fala aí do novo normal. Como será a educação? Ela, como o Glauco bem falou, essa antecipação por parte da pandemia, colocando a tecnologia na sala de aula, que já estava inclusa aí no caso de vocês, eu sei, mas dando um pontapé um pouco maior. Como será o novo cenário da educação? Será um pouco mais aí mesclando o EAD, o ensino à distância, com o aluno na sala de aula? Como é que será isso? Sim, eu acho que vamos para o ensino híbrido, vamos investir, tem que se investir em metodologias, né, as chamadas hoje metodologias ativas, que colocam o aluno dentro do processo da aprendizagem. Então, eu acho que o binômio da educação contemporânea é, por um lado, metodologia, que são os repertórios, as estratégias didáticos pedagógicas que os professores devem investir, se repertoriar, e tecnologia, usando as ferramentas digitais para desenvolver novas estratégias de ensino-aprendizagem. Acho que esse é o binômio que vai valer para os próximos, né, para o próximo momento aí da educação, não só no Brasil como no mundo. Cadu, se você me permite um outro ponto bem interessante. É claro que a gente acaba discutindo em termos absolutos aí, o que valeu a pena, o que não valeu a pena, o que está sendo bem feito, o que não está sendo bem feito, mas tem uma variável aí que eu acho que é ponderável e deve ser considerada. O momento da pandemia acabou aproximando o aluno e escola de uma maneira diferente. Ninguém, como eu disse agora há pouco, estava preparado por isso. E o poliedro, não estou jogando confete aqui, mas é verdade mesmo, porque ele tem esse acesso muito próximo com o aluno, porque faz parte aí do sistema educacional do poliedro. Em que maneira você avalia que houve um crescimento, se houve e como houve esse crescimento de ambas as partes? Um momento difícil para os dois, foi produtivo efetivamente e principalmente, o que você acha que os dois lados aprenderam nisso tudo? Aprenderam que não dá para viver sem escola, que o contato humano eu acho que há uma ressignificação do valor da escola. Essa geração é uma geração que vive na escola as amizades, as relações sociais são hoje na escola. Vou voltar ao nosso tempo, Glauco. Tinha a rua, tinha o quintal da avó, cheio de primos. Hoje não é mais assim. Então, eu acho que esse momento que fez foi ressignificar a importância das relações humanas. Então, acho que professores e alunos estão morrendo de saudade, né? Então... Verdade. Então, é isso. Para a gente encerrar, então, a gente... como nosso público, que nós temos vários pais, alunos aqui também do Sistema Poliedro, tem alguma previsão? A gente sabe que depende sempre aí da decisão do governo estadual, mas as aulas presenciais no Poliedro, como você falou, vão acontecer ainda esse ano. Apenas um breve relato aqui para a gente encerrar essa entrevista. Então, Douglas, nós estamos preparados já para uma volta, tá? Então a gente está analisando o cenário, existe uma data para a segunda quinzena já, estamos preparados para uma volta na segunda quinzena de outubro, tá certo? Mas estamos enxergando o cenário, quer dizer, estamos tomando todos os cuidados, desenvolvemos um protocolo com a HC de São Paulo, há uma série de medidas que tem que ser tomadas para uma volta segura. Eu diria aqui que a nossa prioridade é segurança, que a nossa prioridade é oferecer a segurança na volta, mas estamos preparados. Então, lendo o cenário o tempo todo, né, e se ele for favorável, né, fazendo uma pesquisa com pais para ver quem tem segurança, quem quer voltar, quem não quer voltar, vamos continuar oferecendo um online para aqueles que decidirem assim, mas estamos preparados, né, para uma volta de pelo menos 1/3 dos nossos alunos. Eu não tenho dúvida, Cadu, que como você acabou de falar aí, deve ter aluno extremamente ansioso para ir para a aula, coisa que talvez há um ano atrás ele jamais falasse. Exatamente. Pois é.
Cadu, nós agradecemos demais a sua presença Eu que aqui agradeço. para esse momento muito difícil que estão passando todas as escolas. Tivemos o exemplo aqui do Colégio Poliedro, na presença do senhor Cadu Lambert, coordenador do ensino fundamental. Vai aqui, claro, as nossas melhores boas energias a todos os colégios, assim como o Colégio Poliedro, para esse novo momento de aprendizado da escola. Cadu, muito obrigado por sua Eu que presença, agradeço. foi muito esclarecedor para todos nós. Obrigado. Um abraço a todos. Pois aí, vamos de esporte. Vou falar uma coisa para vocês, a reestreia em casa não foi das melhores não. O São José perdeu para o Santos por 3-2 no estádio Martins Pereira, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Com o resultado, as meninas da Águia quebraram a sequência de 2 vitórias consecutivas e seguem com 12 pontos ganhos, caindo assim para o 9º lugar na classificação geral. A equipe comandada pelo técnico Adilson Galdino volta a jogar no sábado, quando recebe o Palmeiras novamente no Martins Pereira. E sobre a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, com 2 pênaltis, é isso mesmo que você ouviu, 2 pênaltis perdidos pelo Bragantino no segundo tempo, o São Paulo ficou no empate por 1-1 no Morumbi. O tricolor volta a jogar no sábado, quando visita o Santos, lá na Vila Belmiro. E falando em Santos, jogando com 1 a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo, o Peixe venceu o Atlético Mineiro por 3-1 na Vila Belmiro. O Peixe chegou aos 14 pontos e agora ocupa o 6º lugar. Pois é. Perdeu 2 pênaltis, Douglas. Exatamente. Ó, o Santos e o São Paulo aí deram sorte de ganhar ontem, viu? Porque o Bragantino perdeu 2 pênaltis, meteu bola na trave. O Santos jogou desde o comecinho do jogo com 1 a menos. Mesmo assim, aí, o São Paulo empatou e o Santos ganhou, né? Interessante. Pois é, interessante, para não dizer triste para os torcedores aí, né? Vamos lá. E hoje é dia de derby. Corinthians e Palmeiras se enfrentam às 19h15 na Neoquímica Arena. Os times se encontram pela primeira vez depois aí do Campeonato Paulista. E Glauco, a nossa redação aqui está atentíssima aqui, ó, o Jornal Abre Aspas já mandou uma retificação aqui. O Santos estava com 1 a mais, então tá explicado aí o motivo da vitória do Santos sobre o Atlético Mineiro do técnico argentino Jorge Sampaoli. Pois é, porque aqui você precisa me corrigir mesmo, porque você sabe que a enciclopédia do futebol aqui é ele, não sou eu não, hein? Mas o pessoal tá atento aqui atrás da gente, já mandou aqui e a gente já corrigiu o nosso erro. Então o Santos aí não fez mais que obrigação. Brincadeira. Não fez mais que... Exatamente. Agora, falando aqui no derby, a situação tensa aqui na redação também, né? Sempre que o Glorioso joga aí, O Corinthians, o né? Corinthians joga, a redação já fica em alvoroço. Então você sabe, se amanhã o jornal tiver um pouco tenso é porque o Corinthians perdeu. Exatamente. Se o jornal tiver um pouco mais alegre, o Corinthians ganhou aí. Não tem a menor dúvida. E voltando a falar do esporte regional, a bruxa está solta no basquete joséense. Por meio de nota nas redes sociais, o São José Basquete confirmou oficialmente que não vai disputar o Campeonato Paulista desse ano. Na noite de terça-feira, a Liga Nacional de Basquete já havia divulgado que o time estaria fora da próxima edição do NBB. Assim, a exemplo da temporada 17 e 18, o time da região ficará fora das quadras por pelo menos 1 ano. Mais cedo, a Prefeitura de São José dos Campos informou apenas que existem recursos financeiros para a temporada 2020, conforme projeto orçamentário aprovado no último ano. Pois é, os times aqui de São José dos Campos podem pedir esse apoio da Prefeitura através da LIF, né? A Lei de Incentivo Fiscal que vai para o esporte. Infelizmente, o São José Basquete optou por não seguir na competição, então aí, infelizmente, até o fim do ano, mais um ano que não teremos o glorioso São José Basquetebol às quadras. Não tem dúvida que sirva o período aí para uma reestruturação e que volte com força. São José merece um time de basquete de força pela sua tradição também. E atenção, gamers, espertos, Xbox Série X será lançado em 10 de novembro, anuncia a Microsoft. O console será o mais potente da nova geração e custará $499. Não se empolgue, $499.
coisa aí de R$ 2.600 em conversão direta, sem impostos. Pois é, os consumidores norte-americanos poderão fazer uma pré-encomenda a partir de 22 de setembro. A subsidiária brasileira da Microsoft também publicou as informações sobre o novo Xbox em seu site, mas ainda não informou o preço no país. Eu acho que eu fui cruel fazendo essas conversões e falando o preço desse jeito, não fui não, Douglas? Que nada, Glauco. Tem que mostrar a realidade. A gente já falou esse ano, por exemplo, do lançamento do PlayStation 5, agora o Xbox aí novo, né? Para quem tá antenado aí lá no site da SP Rio+, no cantinho do site tem ali a aba do dólar, né? Que nesse momento tá 5,29. Então é bem isso que você falou. Exatamente. Se o rapaz comprar o Xbox lá nos Estados Unidos, no dólar, no preço do dólar de hoje, trazer aqui para o Brasil sem pagar impostos, dá um valor aí de 2.639. Um valor relativamente alto, mas tratando-se de videogame, até que está na média, né? Para os gamers sim, aí. Sim, não tem dúvida. O problema é aquela vontade indizível de tê-lo. Exatamente, esse aí já é um problema. Exatamente. E olha só, o Museu de Pindamonhangaba reabre para visitação pública. A reabertura do Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina acontece com a capacidade reduzida e seguindo as medidas de prevenção ao coronavírus. Dentre as prevenções adotadas pelo museu está a utilização da tecnologia QR Code em todas as salas. Só um parênteses aí, lembrando que em alguns celulares é necessário baixar um aplicativo para a leitura aí do QR Code, tá? O uso constante de máscaras, claro, do álcool em gel 70, que estará disponível para o público, e é claro também necessário manter o distanciamento dentro do ambiente do museu. Muito bacana, né? Para quem não sabe aí, Pindamonhangaba tem um belo museu, como vocês viram nas imagens aí, um museu que conta um pouco da história desse senhor que morou dentro do museu, que leva o nome do museu, Dom Pedro I, Dona Leopoldina. Também conta a história de cidadãos pindenses, né? Para quem não sabe, Pinda foi uma cidade muito importante aqui na história do nosso estado. Fala-se aí também da Revolução Paulista, uma coisa muito interessante esse museu. E também, para quem gosta aí do pessoal mais atual, o museu está trazendo uma exposição chamada, o Glauco vai gostar do nome, O Tempo Não Para. O Tempo Não Que Para. traz alusões aí a Cazuza e esse momento de pandemia em que o tempo está parado, mas andando. Então, interessante aí para quem gosta, né? Não tenho a menor dúvida, e só mais um parênteses aqui, o Vale do Paraíba é riquíssimo em histórias. E vou dizer mais a vocês, é riquíssimo também em locais, instituições e informações a respeito dessa história. Infelizmente, é sim pouco divulgado, mas o Vale do Paraíba tem uma importância atual enorme dentro do Brasil e histórica há muito mais tempo. É interessante se conhecer um pouco mais. Está aí Pindamonhangaba dando um ótimo exemplo. Parabéns. E atenção, lobo-guará é flagrado em avenida em São José dos Campos. Pois é, foi na noite de terça-feira, lá no bairro Urbanova. A Polícia Ambiental informou que não foi acionada, mas completou dizendo aí que alguns locais na cidade, você vê aí o flagrante, que alguns locais da cidade servem sim de habitat para o lobo-guará, que é, preste bem atenção, um animal vulnerável na natureza e corre sim o risco de entrar em extinção. A última parada do nosso glorioso lobo-guará, que você viu nas fotos aí, foi recentemente estampar a nova nota de R$200. Se ela não perdurar tanto quanto o lobo-guará, vamos preferir o lobo. Ele sim merece, assim como toda a natureza, todo o nosso respeito. Vamos preservá-lo. Bonita imagem aí do lobo-guará, né, Douglas? Exatamente, Glauco. Olha, pessoalmente ainda não vi nenhuma nota de R$200, você está vendo o lobo aí na tela, circulando em São José dos Campos. Mas essa já é a segunda aparição do lobo aqui na cidade, né? Tivemos aí mais recentemente, ali na Avenida Anchieta, também ali na Zona Oeste, um lobo aparecendo aí, passeando pela avenida, foi
capturado da maneira correta pela Polícia Ambiental e devolvido à natureza, agora aí no Urbanova mais recentemente. Muito bacana essa imagem que você está vendo aí, e vale ressaltar, né? O lobo fica mais assustado com a nossa presença do que nós com ele. Portanto, tome cuidado. Ao ver o animal, não tente abordar para tirar uma foto, para falar, nossa, que lindo, né? Às vezes ele pode ter uma reação adversa. Mas, enfim, ressalta que São José dos Campos é um polo aqui da natureza também, né? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Douglas, deixa eu fazer uma pergunta a você aqui. Você já viu um lobo-guará na rua aqui também em São José? Nunca vi na rua ainda. Então, meu amigo, nós dois estamos tão próximos a ver uma nota de 200 quanto ver um lobo-guará aqui na rua. Talvez na rua seja mais próximo do que o outro, mas estamos empatados nesse quesito, então. Mais fácil eu ir lá no Urbanova dar um rolê e ver um lobo-guará do que eu achar a nota de 200 aqui na minha carteira. Pois é verdade mesmo. Com essa boa notícia, lembrando, cuidado, não se aproxime, muito menos taque pedra nele para ele sair de perto. Fique, procure se aguardar e chame a Polícia Ambiental no caso. Douglas, com essa notícia legal, a gente termina a edição de hoje do Abre Aspas. Obrigado, Galcão, por mais uma edição. Queria agradecer a todo mundo que participou. Vou pedir para o Pedro colocar o WhatsApp aí na tela da SP Rio novamente. É o 12991072833. Diariamente a gente dá aí as informações atualizadas do dia. A gente manda aí as notícias no seu WhatsApp também. Se você quiser participar do jornal, fazendo perguntas, trazendo informações, a nossa redação prontamente aí está pronta para te ouvir. Prontamente está pronta, foi boa, hein? Não tem a menor dúvida. Essa matéria que você acabou de ver do Lobo-Guará foi exatamente enviada através desse WhatsApp. Viu alguma coisa interessante? É notícia, é de verdade. A gente checa e coloca aqui no ar. Muito bom estar com vocês nessa quinta-feira, porque amanhã é sexta. E sexta-feira é boa por si só. Ótima quinta-feira a todos vocês e até amanhã. Douglas, ótimo dia e até amanhã. Para todos nós.